Sejam muito bem-vindos, não sai daí não, fica aqui comigo que esse vídeo tá topzera das galáxias. Meu nome é Anderson Fernandes e eu tô aqui para relatar a jornada de educação financeira da minha família, dos meus filhos e minha também. E nessa semana foi a vez dos fundos imobiliários de galpões logísticos. E esse vídeo tá bem completinho porque eu falo o que é um fundo imobiliário de galpão logístico, quais foram os indicadores que nós utilizamos para analisá-los e explico cada um deles bem direitinho. E mostro como é que a gente saiu de 40 fundos imobiliários de galpão logístico para chegar em 4 fundos topzera da galáxia e desses nós tiramos 2 que foram os matadores. E que inclusive nós investimos neles. Então fica até o final para você saber quais são esses 2 fundos. Lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação de compra e venda de ativos. É apenas um local de relato da educação financeira que a gente faz aqui em casa. Então, rapidamente, o que é um fundo imobiliário de galpão logístico? O galpão logístico em si são grandes estruturas de armazenamento de itens. Que itens? Itens que vão desde capinha de celular, pneu, material hospitalar, material de construção civil, qualquer coisa que a indústria ou o comércio precise armazenar para otimizar o processo de entrega desses itens para o consumidor final. Então, um fundo imobiliário de galpões logísticos é uma empresa que tem, sob a sua tutela, sob a sua responsabilidade, vários galpões logísticos. E ele organiza, faz o gerenciamento de todos os itens que estão lá dentro. Compra, venda e alocação destes galpões logísticos. É engraçado pensar que as compras que a gente fazia na Amazon, Shopee, AliExpress, há alguns anos demoravam 3, 4 meses para chegar essas compras, né? Mas por quê? Porque o produto era produzido lá na China ou nos tigres asiáticos e tinha que atravessar o Atlântico inteiro, seja em grandes contêineres ou seja em aviões, mas tinha que atravessar o Atlântico inteiro para chegar aqui no Brasil e ser distribuído aqui. Bom, com o aumento do consumo desses produtos, começou a compensar estocar esses itens aqui no próprio Brasil, ao invés de trabalhar sob demanda. Então, houve a necessidade de criar aqui grandes estruturas para esse tipo de armazenamento. Atualmente, uma compra que você faz, ela chega praticamente no mesmo dia, dependendo da cidade, do local que você está. E aí é que vem o ponto. Onde esses itens são estocados? Esses itens são estocados nos galpões logísticos, que são grandes estruturas de armazenamentos de itens, localizados em vias de acesso rápido às cidades. Então, se a gente pensar em última análise, são grandes centros de armazenamento e distribuição de itens. Estes são os galpões logísticos. E os fundos imobiliários é quem detém estes galpões logísticos. E como um fundo imobiliário de galpões logísticos, e por consequência você que comprou uma cota desse fundo ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro alocando os espaços físicos dos galpões. Você imagina que uma Amazon da vida ocupa um espaço lá, aluga um espaço lá para colocar os seus itens e todo mês ela vai lá e paga um aluguel ao galpão logístico. Esse aluguel, ele é pego, parte dele paga os custos de manutenção do espaço, o que sobra é lucro. E esse lucro é dividido entre as pessoas que têm cotas do fundo. Então é assim que um fundo imobiliário, e por consequência você que tem uma cota no fundo, ganha dinheiro com os aluguéis dos espaços. Legal, né? Toda vez que eu explico como é que um fundo imobiliário ganha dinheiro, eu fico maravilhado com a beleza e a simplicidade com a qual ele faz isso. Foi um segmento que conseguiu juntar de uma forma muito eficiente a fome com a vontade de comer, a necessidade com uma oferta muito interessante. E eu não estou falando só dos fundos imobiliários de galpões logísticos, não. O de shopping, o de papel, o Fiagro do agronegócio. É muito, muito interessante. E mais que isso, como nós, enquanto investidores, conseguimos de uma forma muito prática fazer aportes nesses fundos imobiliários, comprar a cota desses fundos imobiliários e receber todo mês dividendos com relação ao aluguel deles. Disparado de todos os tipos de investimento que eu conheço até hoje, os fundos imobiliários são os que mais me atraem, com certeza. Não só pela elegância com a qual eles conseguem ganhar dinheiro, mas também a praticidade, com a incidência do pagamento dos dividendos, do pagamento daqueles aluguéis, a distribuição daqueles aluguéis para a gente. Muito bacana. Então, agora que a gente já sabe o que é um fundo imobiliário, como ele ganha dinheiro e, por consequência, nós que temos cotas também ganhamos, fica a pergunta: como saber se vale a pena investir o seu rico dinheirinho em um fundo imobiliário? Ou seja, como saber se aquele fundo imobiliário em especial é bom ou não? Bom, e para responder essa pergunta, eu quero que vocês tenham em mente 2 ideias. A primeira ideia: um bom fundo imobiliário é um fundo imobiliário que dá lucro. Quanto maior o lucro que ele dá, melhor para nós. Porém, existe uma correlação positiva entre a quantidade de lucro que um fundo ou um investimento tem
com o risco que ele apresenta. Então existe essa correlação. Qual que é nosso foco aqui dentro dessa primeira ideia? É aumentar ao máximo o nosso lucro e tentar diminuir ao máximo o nosso risco. Então otimizar essa relação. A gente quer muito lucro com baixo risco. Então a gente tem que se precaver, a gente tem que criar mecanismos para minimizar os riscos. Como a gente faz isso? A gente vai para a segunda ideia. Existem informações relativas a todos os fundos que a gente deve buscar. Essas informações elas são chamadas de indicadores. E esses indicadores dão uma ideia para nós a respeito da saúde de um fundo imobiliário. Moral da história, a gente vai atrás dessas informações, desses indicadores dos fundos imobiliários. A ideia é, quanto melhor a saúde de um fundo imobiliário, menor o risco deles. Então, ao analisar os indicadores, a gente vai ter uma ideia da saúde dos fundos e a gente vai ver. Se os indicadores forem bons, o fundo é bom. Se os indicadores não estiverem bem, o fundo não está bem e aí a gente não vai fazer o investimento neles. Entenderam a ideia? Então, na perspectiva de analisar a saúde e a rentabilidade de um fundo, ou seja, o quanto ele é seguro e o quanto ele me dá de retorno, eu separei 7 indicadores para nós falarmos aqui a respeito deles. O primeiro deles, diversificação, ou seja, quantos ativos tem dentro daquele fundo imobiliário? Quantos galpões logísticos tem dentro daquele fundo imobiliário? A ideia aqui é, quanto maior o número de ativos, melhor. Por quê? Porque isso nos previne de algum risco. Risco de quê? Imagina que aconteça um incêndio em um determinado fundo imobiliário que tem apenas um galpão logístico. Bom, o fundo está acabado. Agora imagina que esse fundo imobiliário tenha lá 15 galpões logísticos. Bom, um incêndio, um problema que ocorra em apenas um deles, não vai impactar tão grandemente assim o fundo como um todo. Moral da história, a gente procura fundos imobiliários de galpões logísticos que tenham vários galpões dentro deste fundo. Segundo, taxa de vacância física, ou seja, qual é a porcentagem daquele fundo imobiliário, daqueles galpões logísticos está desocupada. Quanto maior essa vacância física, pior para nós. Pensando que a gente recebe os dividendos, recebe os lucros advindos do pagamento de aluguel, se tem fundos imobiliários que estão subutilizados, que estão com muita vacância física, pior para a gente. O fundo imobiliário está tendo que manter aquele espaço, mas não está ganhando por aquele aluguel. Moral da história, a gente quer galpões logísticos, a gente quer fundos imobiliários que tenham baixa taxa de vacância física. Terceiro, liquidez diária. O que é liquidez diária? É o número, a quantidade de negociações das cotas que está ocorrendo na bolsa daquele fundo imobiliário. Quanto maior o número de negociações, melhor para nós enquanto cotistas daquele fundo. Por quê? Porque a gente vai ter mais facilidade de comprar e vender cotas. Quanto mais liquidez, melhor para a gente, então a gente vai buscar fundos imobiliários que tenham alta liquidez. O quinto, patrimônio líquido. E o que é o patrimônio líquido? Pensa que uma empresa ela tem ativos e tem passivos. O que são os ativos? É equipamento, maquinário, estoque, o imóvel onde ela está. E o que são os passivos? São as contas que ela tem, os empréstimos e as dívidas dela. Quando a gente pega os ativos menos o passivo, tudo que ela tem menos tudo que ela deve, o que sobra é o patrimônio líquido. Ou seja, quanto maior o patrimônio líquido de uma empresa, melhor para nós. Ou seja, nós vamos procurar fundos imobiliários que têm alto patrimônio líquido. Sexto, dividendo e yield acumulado dos 12 últimos meses. O que é isso? Dividendo é o quanto que a gente recebe por cota. Você imagina que ao comprar a cota de uma ação, você recebe lá mensalmente um valor. Aquele valor é chamado de dividendo. Na hora que a gente pensa o dividendo em relação ao valor da ação, você imagina lá que uma ação custou R$10 e você ganha R$2 por mês por ter aquela ação, por ter aquela cota. Bom, R$2 é o dividendo, R$10 é o valor da cota. Dividendo yield é o quê? É a porcentagem que você ganha sobre o valor da cota. Moral da história, 2 dividido por 10. É uma questão de porcentagem. Quanto que você ganha por cota? 2 dividido por 10, o que dá um total de 20%. Então o dividend yield para aquela ação é de 20%. Então, teoricamente, quanto maior o dividend yield, melhor para nós. Existem algumas exceções, mas eu não vou entrar muito em detalhe aqui não. A ideia é, dividend yields muito grandes podem indicar problemas na empresa, do mesmo jeito que dividend yields muito pequenos também podem indicar. Então eu não gosto de pegar nem dividend yields muito grandes, nem muito pequenos. Eu gosto de pegar uma faixa ali, acima de 8% e abaixo de 15% de dividend yield acumulado ao longo dos 12 últimos meses. Sexto, valor patrimonial é o quanto que ela vale. A gente pega esses dois valores e divide um pelo outro, o preço sobre o valor patrimonial.
Se esse valor estiver acima de 1, a ação está cara. Se esse valor estiver abaixo de 1, a ação está barata. Ele dá um indicativo de quanto que essa ação está além ou aquém do valor que ela vale. Sétimo, rentabilidade acumulada. E o que é a rentabilidade acumulada? É o quanto que a ação valorizou mais o quanto que ela pagou de dividendos em um determinado período. Ou seja, a gente pega lá ao longo dos 12 últimos meses, quanto que a ação valorizou, eu comprei ela 10, ela está valendo 20, ou seja, ela valorizou 10 aqui, mais o quanto que ela me pagou nesse período de dividendos. Vamos supor que ela tenha me pago aí R$20 de dividendo. Então qual que é a rentabilidade acumulada ao longo dos 12 últimos meses? Vai ser os 10 que ela valorizou, mais os 20 que ela me pagou em dividendos, ou seja, R$30 aqui. Entenderam? Então estes foram os 7 indicadores, mas uma dica de ouro aqui. Melhor que analisar os indicadores é analisar a série histórica dos indicadores. Melhor do que pegar o dividend yield daquele mês é pegar o dividend yield acumulado ao longo dos 12 últimos meses. O filme conta mais pra gente do que apenas uma foto. Pensem nisso. Lembrando que esses dados são encontrados em plataformas como Status Invest ou Funds Explorer. Se vocês acharem interessante, deixa aqui nos comentários para mim que eu faço uma videoaula só mostrando como é que eu busco esses indicadores nessas plataformas. Então, sem mais delongas, vamos para a parte da aula que eu dei para os meus filhos essa semana. E se você está gostando, deixa aí seu like, vai dar um indicativo para o pai aqui que você está gostando do conteúdo e que eu devo produzir mais dele. Beleza? Vamos lá! Hoje nós vamos fazer o investimento em fundos imobiliários de galpões logísticos. O que são galpões logísticos? São estruturas físicas imensas de armazenamento de itens. Pode ser itens de construção, pode ser itens de varejo, como por exemplo celulares, capinha de celular, esses itens que a gente compra aí no Mercado Livre, camisetas, ou itens que a gente compra aí na Shopee. Em vez de eles virem direto, a gente compra, em vez de eles virem direto lá da China, eles são armazenados em grandes estoques aqui no Brasil e redistribuídos para chegar mais rapidamente. Falei com vocês há alguns dias, antigamente, quando você e Bruno começaram a fazer compras na Shopee, você e Bruna começaram a fazer compras na Shopee, eu me lembro, demoravam quase 4 meses para os itens chegarem. Por quê? Porque eles literalmente estavam saindo lá da China. Então assim, o que aconteceu de 2, 3 anos para cá? Foram criados centros de distribuição aqui. Então as empresas mandam para esses centros de distribuição e esses centros de distribuição fazem essa distribuição. Mas mais que isso, o que são esses centros de distribuição? Eles são chamados fundos imobiliários logísticos. Grandes estruturas que armazenam o quê? Quaisquer itens que vocês pensarem, tá? Desde pneu a capinha de celular. Eles estão localizados normalmente próximos a grandes centros. Eles são chamados de last mile, última milha. É assim, últimos 1000 metros, os últimos quilômetros depois da cidade. Então fica ali armazenado e aí a gente depois que a gente pede, a gente só recebe deles distribuídos. Tá? Então, moral da história, vocês imaginam grandes estruturas e essas estruturas armazenando itens. Então tem empresa tipo assim, a Magalu armazena lá, a Shopee armazena lá, a Via Varejo armazena lá, a Amazon armazena lá, o Mercado Livre armazena lá. Então um galpãozão onde todas essas empresas armazenam os seus itens. Como é que este fundo imobiliário que tem esses galpões logísticos ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro do mesmo jeito que um hotel ganha dinheiro, do mesmo jeito que um shopping ganha dinheiro. Um fundo imobiliário de hotel, um fundo imobiliário de shopping ganha dinheiro. Como é? Com o aluguel do espaço. O que você está alugando ali? É o espaço físico. Então, estes fundos imobiliários vão ganhar dinheiro com estes aluguéis. E os aluguéis são redistribuídos para quem tem as cotas dos fundos. Do mesmo jeito que a gente vem vendo nesses últimos meses. Exatamente do mesmo jeito. Beleza? Entenderam? Então, se está envolvendo espaço físico, diferente lá dos fundos de papel, será que vacância é importante? Não. Bom, você imagina então, Guilherme, 2 fundos. O seu fundo aqui, o fundo do Guilherme e o fundo da Yasmin. O fundo do Guilherme
está ocupando só esse espaçozinho aqui. O fundo da Yasmin está ocupando todo esse espaço aqui. O que é vacância mesmo? Ah. Sei que é algo ruim, mas eu não sei, eu não lembro o que é direito. Vacância é espaço vago. Ah, Então, olha só, o seu fundo tem 95% de espaço vago. A vacância dele está 95%. O da Yasmin está só 5%. Se a gente recebe dividendos por meio de quem está alugando, quem está alugando mais aqui? O seu ou o dela? O dela. Então, porque a vacância aqui é maior do que aqui que é menor, quem vai pagar mais aluguel? O fundo dela ou o seu fundo? O fundo dela. Então, o dividend yield do fundo dela vai ser grandão. E o dividend yield do seu fundo vai ser pequenininho. Então, a vacância volta a ter um papel muito importante aqui. Em via de regra, fundos imobiliários, que a gente chama de tijolo, ou seja, que tem envolvido alguma estrutura física, como shopping, hotel, galpões logísticos, o espaço físico é muito importante. Então, a vacância volta a ter um papel muito importante aqui. Tá? Então, a gente vai escolher os fundos imobiliários baseado em 5 critérios, 5 indicadores. O primeiro indicador é a vacância. Ele é muito importante. Outro, dividend yield, é também muito importante. Lembra o que é o dividend yield? É a porcentagem do valor da cota que a gente recebe em forma de proventos. Quanto maior o dividend yield, melhor. Quanto menor a vacância, melhor. Rentabilidade acumulada. Ou seja, será que essa cota está me rendendo ao longo dos 12 últimos meses? Muito ou pouco? Ou não está rendendo nada? Ou está rendendo negativo? A gente tem que pensar nisso. Então, quanto maior a rentabilidade acumulada, melhor. Um outro indicador, lembra da liquidez diária? O que era a liquidez diária? Liquidez diária é o número de negociações que está sendo feita por dia. Quanto maior o número, mais rápido a gente resgata o nosso dinheiro. Beleza. Mas não é o quanto mais, qual a velocidade de resgate do nosso dinheiro, e sim o número de negociações que estão sendo feitas por dia. Tá bom? Então, em termos de liquidez diária, quanto maior a liquidez diária, melhor. Outro, patrimônio líquido. O que era o patrimônio líquido? Patrimônio líquido, todo o total de bens de um fundo imobiliário. Se pegar todo o dinheiro que ele tem, todo o maquinário que ele tem, todas as estruturas físicas que ele tem, subtrair disso todas as dívidas, vai ser o patrimônio líquido. Então, é tudo que ele tem em termos de bens, é o patrimônio líquido. Quanto maior o patrimônio líquido, melhor. Vocês imaginam fundos pequenininhos e fundos grandes. Quando o mercado oscila, os fundos pequenininhos tendem a virar como uma canoa do índiozinho. O que resiste mais, uma canoa de um índiozinho ou um transatlântico? No oceano turbulento. O transatlântico. Tem aqui o P sobre VP. É um outro indicador que a gente vai utilizar. O que é o P sobre VP? Preço da ação dividido pelo valor patrimonial. O que ele indica para nós? Se ele estiver acima de 1, é porque a ação está cara. Se ele estiver abaixo de 1, a ação está barata. Se ela estiver muito barata, podemos confiar que tem algum problema aí. Diversificação. O que é a diversificação? Pode falar. É quantos ativos ela tem. Isso. Em se tratando de galpões logísticos, é o número de galpões logísticos que ele tem, que o fundo tem. Quanto maior a diversificação, melhor. Né? Então são 7 ativos que a gente vai atrás deles. De que forma a gente vai fazer isso hoje? Como a gente tinha combinado na semana passada, vocês preferiram fazer baseado no mural. Né? Só que eu não tenho post-it, e eu descobri que eu não tenho post-it hoje cedo, mas não estava muito afim de comprar os post-it não. Então o que eu pensei? Da gente fazer um mural aqui em cima dessa mesa. Então eu vou desenhar aqui um quadro para a gente colocando as informações. O primeiro fundo imobiliário, quem quer? GGCR. O segundo fundo imobiliário, HGLG. O terceiro fundo imobiliário, XPLG. E eu vou ficar com o VILG. Beleza? Então, vocês vão lá no Funds Explorer e achem essas informações.
E enquanto a gente faz o preenchimento dessa tabela, existe mais um indicador que eu não falei anteriormente, mas vou privilegiar quem está aqui conosco até agora e vou comentar a respeito dele. E este indicador é o tipo de contrato estabelecido entre o inquilino e o fundo imobiliário de galpão logístico. Esse contrato pode ser de duas naturezas, natureza chamada típica e natureza chamada atípica. Os contratos chamados típicos, eles são contratos mais curtos, por volta aí de 5 anos. Eles são mais flexíveis frente à rescisão do contrato, por exemplo, prevendo multas menores. Já os contratos atípicos, eles são contratos de longa duração, 10 a 20 anos, e tem previsão de multas muito maiores, como por exemplo, se o inquilino rescindir o contrato, faltando 10 aluguéis, ele é obrigado a pagar os 10 aluguéis, independente de estar ocupando o espaço ou não. Logo, sob esse ponto de vista de análise, os contratos atípicos, eles dão uma garantia muito maior para o fundo imobiliário do que estabelecimento de contratos típicos. E em última análise, nós, enquanto investidores desses fundos imobiliários, vamos preferir sempre fundos imobiliários que tenham estabelecidos contratos atípicos com os seus inquilinos. Então nós vamos fazer um campeonato no qual a gente tem 4 competidores aqui, que são 4 fundos, XP-LG, GG-CR11, HG-LG e VI-LG. A gente vai comparar esses 4 candidatos aqui sobre 7 parâmetros. Quais são os parâmetros? Liquidez diária, rentabilidade acumulada, dividend yield, patrimônio líquido, P sobre VP, vacância e quantidade de ativos. Beleza, agora que vocês preencheram, a gente vai começar a avaliar por categoria. E vamos dar estrelinhas por categoria. Beleza. Aí agora lá, 8. Não, 13, 12 e 11. Show de bola. Do jeito que a gente estava falando, GGCR foi quem ganhou, o HGLG ficou aqui em segundo lugar. São 2 fundos muito promissores. Minha sugestão é que vocês façam investimento em um dos 2 ou nos 2. O dinheiro que sobrar, vocês podem comprar mais cotas de fundos que a gente já tem, tá? Caso a gente precise fazer, caso vocês precisem fazer algum ajustezinho de valor aí. Beleza? Sorrisos? 1, 2, 3 e ganha! Agora é hora da pizza! Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí seu polegar conosco. Se tem alguma contribuição para fazer, deixa aqui nos nossos comentários. E se está gostando dessa jornada, se inscreve no canal. Fui!